Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Para você que sintoniza o programa Manhã Boa Nova desta sexta-feira, dia 8 de junho de 2018, seja muito bem-vindo ao nosso programa que está ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Eu, Vanessa Cavalcante, já desejo aí para você uma ótima sexta-feira e também para ele. Cláudio Palermo, tudo bom? Bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos da TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de Rádio. Hoje você está... Vamos aos destaques de hoje. Você irá conhecer um projeto de pesquisa que deu origem ao livro Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. De sexta-feira, 8 de junho de 2018, segundo bloco aqui, você pode participar pelo WhatsApp 996433827. Pode mandar sua mensagem de áudio e vídeo. Se for de vídeo, não esqueça de colocar aí o celular deitado e também facebook.com/TV Mundo Maior. Quem são os nossos convidados, Vanessa Cavalcante? O pesquisador espírita Norberto Gavioli, isso é legal. E hoje recebendo ele também aqui em nossos estúdios, ator e radialista Alex Ribeiro do Prado. Bom dia. Muito bom dia Vanessa, bom dia Cláudio, bom dia Norberto. Tendo o prazer agora de conhecê-los, né? Mas muito bom dia a todos vocês que estão acompanhando conosco essa entrevista, esse bate-papo, que eu tenho certeza que promete muita coisa. Com certeza, bem-vindo. Muito obrigado, obrigado a todos. Alex, a arte pode ajudar, né, nessa mudança de conscientização. Com certeza, para mim a arte, ela dita, inclusive, acho que é mais próximo aqui a distância, tá bom. Ela dita, inclusive, costumes. Ela faz um retrato, ela faz uma biografia. Isso que ele está dizendo é uma questão de cultura. Sim. E a arte tem todas as linguagens possíveis e imagináveis para se colocar isso como um hábito. Isso que ele está dizendo é uma questão realmente de você se policiar, de você conseguir colocar para frente algo que se chega num consenso de que é útil, de que é necessário e que é preciso. E a arte colabora diretamente com isso. Tudo, na realidade, a arte entra nesse processo de fixação, nesse processo, inclusive, de mecanizar algo que teria que ser. Eu acho que é perfeito isso que ele está falando. E a arte tem a ver com isso, com certeza. Em todas as linguagens dela. Sim. Com certeza. Musical, teatral, literária, entendeu? Ela é ampla e ela pode, sim, colaborar. E vejam... Vamos falar de Modigliani, projeto de pesquisa que, aliás, deu origem ao livro Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. O Alex Ribeiro do Prado está aqui para falar um pouco sobre esta obra. Ele também está atrás aí de colaboradores para auxiliar ele, né, nesse projeto, para colocar em prática e lançar. Ele falando aqui nos bastidores, é um trabalho aí de 11 anos, né, Alex? Sim, 11 anos, começado em 2007. Exatamente, uma jornada. E, inclusive, no próprio livro, eu digo, né? Se eu soubesse isso em 2007, eu não tinha começado. Eu acho que Agora, como é que tudo começou? Você já conhecia o Modigliani? Sim, eu conhecia. Mas como é que esse acervo caiu na tua mão? Olha, acontece o seguinte, Cláudio, eu tenho uma formação acadêmica, eu sou professor de artes, eu sou graduado em Belas Artes, fiz a Academia Paulista de Música, meu universo sempre foi a arte. Eu sempre estive envolvido, seja na área de música, de teatro, eu sempre trabalhei, literatura pouca coisa, eu fazia mais roteiros. Então, por exemplo, ter a pretensão de, eu vou um dia escrever um livro, nunca foi. Ponto. Bom, acontece que eu, como ator, de repente, um dia surgiu um convite, até por uma certa insistência, porque eu tinha um pouco de preconceito com a questão da poesia. E vou dizer muito honestamente, eu achava que poesia era uma coisa muito chata. Chata no sentido de a poesia é declamada, era exagerada, era fora da linguagem que eu estava fazendo enquanto teatro, enquanto comunicação, que era uma coisa mais direta, mais limpa. Então aquela coisa de declamar era uma coisa que para mim era muito falsa, muito fora da minha realidade. Então o que eu pego e faço?
Um dia acabei indo assistir um recital de um amigo que eu conhecia, tinha amizade, mas não muita, que era o criador do Jograis de São Paulo. Um grupo de 4 atores, sempre grandes nomes, Raul Cortez, Fulvio Stefanini. Só fera. Só fera. Rubens de Falco. Só esse tipo de atores nesse naipe. Falei, bom, não deve ser coisa tão ruim, então vamos lá. Bom, eu na primeira poesia, na Ode Marítima de Fernando Pessoa, eu simplesmente desmontei, eu comecei a chorar no final da apresentação. Não tinha nada a ver com aquela coisa exagerada, muito pelo contrário. Os atores, com aquele virtuosismo todo da voz, do talento, da interpretação, conseguiram pegar a essência da poesia do Pessoa e jogar num palco. Bom, eu saí dali, tipo assim, a partir daquele dia, eu fui conquistado literalmente pela poesia e por esse meu amigo que é o criador e idealizador desse grupo de Jograis de São Paulo. Trabalhei muitos anos com ele. A ponto dele depois ter perdido a visão. Imagina, uma pessoa que escreve, que é poeta, que tem 8 livros publicados. Qual o nome dele? Rui Afonso, o querido Rui Afonso, fundador do TBC, um dos fundadores do TBC, junto com a esposa dele, Elizabeth Ann Hyde. Quer dizer, tinham toda uma história na cidade de São Paulo e no teatro no Brasil, porque o TBC... aliás, esse ano completa 70 anos de história. Sim, uma referência. Uma referência. A partir daí, não existia nada antes do TBC. O TBC que é a referência. Bom, fico muito amigo dos dois, continuo acompanhando o Rui a vida inteira, e ele foi me delegando o acervo dele, o patrimônio artístico e cultural dele. Isso veio parar na minha casa, eu tenho toda a história do TBC na minha casa, a história do teatro no Brasil está dentro da minha casa, sem apoio de ninguém. Ninguém, sabe, quer saber dessa história. Você vai voltar aqui um dia para a gente falar de teatro. Teatro, porque, olha, é uma coisa... E essa história, eu tenho documentos que vêm de antes da criação do teatro, quando as famílias paulistanas resolveram se reunir, criar uma pauta de uma reunião para dizer que precisava ter um teatro profissional no Brasil. E aí o quanto cada família entraria com dinheiro e o que elas ganhariam em troca disso. Quer dizer, houve então uma reunião para se criar uma sociedade chamada primeiro de Sociedade Brasileira de Comédia, depois vira Teatro Brasileiro de Comédia. Esses documentos e todo o acervo do Rui, inclusive os direitos do livro e da marca Jograis de São Paulo, esse grupo de poesia, ficam comigo. Dentre esse acervo todo e essas obras todas, uma obra do Modigliani. E aí é que a coisa começou. O grande problema, em 2007, Rui Afonso, já falecido em 2003, ele simplesmente começa a se comunicar comigo, eu que sou médium de clareaudiência, basicamente de clareaudiência, e que estava, felizmente, no sossego há uns 30 anos, porque ninguém mais falava comigo, entendeu? Porque quando eles resolvem se comunicar com você, sai de baixo, porque enquanto você não faz, aquele martelinho bate. Como é que foi esse primeiro contato? Você estava onde começou? Eu estava na minha casa, tranquilamente assistindo televisão, na sala onde essa obra, que eu não sabia, jamais soube que era de Modigliani, estava na parede bem de frente. Você abria a porta da casa na sala para entrar, você já dava de cara com essa obra. Eu estava sentado no sofá e tal, misteriosamente aquela coisa tipo, vai pesquisar aquela obra. E aí começou. E eu, não vou, o que é isso? Quem está falando? O que está acontecendo? Qual que é? Que obra? Por que pesquisar? Por onde eu vou começar? Não sei nem de quem é, como é que eu vou pesquisar uma coisa que eu nem sei de onde é? Aí você vai falar, mas você não fez Belas Artes? Fiz Belas Artes. Mas nada te colocaria, por exemplo, como uma sugestão de que aquela obra fosse do Modigliani? Não. Para quem conhece Modigliani, Modigliani é reconhecido principalmente por ser um pintor retratista, ele fazia muitos retratos e nus femininos. E todos tinham uma marca muito característica. Tinham o pescoço alongado, olhos amendoados e sem olhos, vazados. Ele era judeu e ele dizia que os olhos são a janela da alma. E que ele só pintaria alguém com os olhos quando ele conhecesse a alma da pessoa. Ponto. Ele tinha uma coisa muito esotérica, muito mística, até do próprio esoterismo judaico, né?
Então, bom, aí essas são as características. Isso é o que eu tinha como uma realidade, Vanessa, de Modigliani. Se você me perguntasse, e dentro de sala de aula, porque eu dei aula há 20 anos... Você responderia isso? Eu responderia isso. Eu daria essa conotação. Aí você diz, bom, mas e você não identificou essas características na obra? Não. Era uma marinha, tinha um barco lindo num porto encalhado na areia. Como é que isso tinha a ver com aquilo tudo que fez a fama de Modigliani? Aliás, a segunda obra mais cara vendida em leilão é a do Modigliani, só perde para uma do Picasso. Aí você diz, pode ser, não é. E na hora você identificou que era o Rui Afonso ou só depois? Não, depois, imagina. O Rui Afonso tinha morrido em 2003. Eu estava no dia do aniversário dele, tem esse detalhe, hein? Dia 20 de abril de 2007. Eu não sei se foi essa conexão do aniversário, de nascimento dele, bom, eu não sei, foi nesse dia. Eu sei exatamente o dia porque eu estava pensando nele quando eu começo a ouvir. E pensando, poxa, hoje nós estaríamos comemorando o aniversário dele. Ele foi meio que... falar amigo, para mim é tão pequeno, assim, dentro do sentimento que eu tinha. Entendi. Ele foi um pai que eu não tive, ele foi meu mestre, assim, sabe? Ele que me abriu portas mesmo para o mundo. Eu venho de uma família muito humilde e ele era um grande intelectual. Então, ele me ensinava todo santo minuto, toda santa hora, ele me abria possibilidades de conhecimento inimagináveis. Quer dizer, eu comecei a ter uma visão de mundo, eu comecei a me situar no mundo. Assim, a coisa foi antes de Rui Afonso, depois de Rui Afonso. Vamos continuar essa história aí. Você viu que é muito interessante a obra aí, Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. A gente vai continuar batendo papo aí com o Alex sobre essa história aí, viu? Isso aí vira filme, viu? É que tem muita história aqui, viu? O Alex vai ter que voltar aí para falar da história do teatro. Nosso WhatsApp, a Dalci, ela tem um recado e tem também uma pergunta aqui pelo WhatsApp, né? Para amanhã, boa nova, bom dia, amigos. Hoje vou dar uma de Penha. Vamos comemorar os aniversários de Dr. João Lourenço e Felipe Melo. Parabéns. Então, parabéns para eles, tudo de bom. E ela diz assim, que entrevista maravilhosa, estou amando. Será que ele conhece a Valquíria Kaminski, médium e escritora que foi a Jane, esposa do Modigliani em outra vida? Não conheço. Realmente não conheço. E até seria interessante conhecer sim, porque esse universo é tão louco, né? Quer dizer, olha, é bom já deixar aqui a coisa mais ou menos clara, que esse programa está sendo o primeiro onde eu estou falando que esse trabalho legal. de 11 anos tem a ver com a espiritualidade. Por que isso? Porque enquanto eu não conseguisse reunir provas científicas e de documentos para poder comprovar toda a história e comprovar cientificamente tudo o que estavam me dizendo pela espiritualidade, eu disse, eu vou pôr em descrédito porque eu vou estar num meio muito materialista. E eu não conseguiria, porque E o dinheiro... pessoal vai até te questionar, né? Da onde Sim, você está tirando. e dinheiro eu não tinha, Cláudio. Como é que eu vou fazer um exame nuclear numa obra de arte? Alex, quais foram as evidências, ou assim, vamos assim dizer, quais foram as dicas que foi dada para você pesquisar? Quais são os enigmas que estão nesse quadro para que te aguçasse a curiosidade de pesquisar? Era um triângulo que tinha? Era um remo que estava torto? Qual que era o sinal que tinha dentro desse quadro para a pesquisa? Olha, na realidade foi um enucrescer de informações. Eu não tinha nem ideia de que a coisa pudesse chegar a essas informações que daqui a pouco a gente até fala e comenta, e significados e tal. Num primeiro momento, o que eles conseguiram me instigar para ir atrás de pesquisar a obra era de que aquela obra... Porque quando o Rui me deu essa obra, ele dizia que a obra um dia seria muito útil. Ponto. Olha só. Mas útil do quê? Para quê? E aí, vá pesquisar essa obra. Mas pesquisar como, por Isso onde, ele da estava onde, encarnado. do quê? Não, já desencarnado, já defunto. Aí, vá pesquisar. E eu dizia, mas não sei nem por onde começar. Comece pela obra do lado. Eu tinha duas obras. Uma da cidade de Itanhaém,
Aliás, povo de Itanhaém, se estiver assistindo, a cidade de Itanhaém é falada nesse projeto, é falada no livro várias vezes, porque eu recebi 2 quadros a óleo do mesmo tamanho. Um era da cidade de Itanhaém, onde tem a Praça Matriz, com a igreja, com o convento e tal, e do outro lado tinha esse barco. Bom, até aí, um ficava aqui, outro ali, inclusive mais ou menos no mesmo tema, uma cidade era litorânea, a outra tinha uma praia e tal, mas aí eu ia pesquisar a outra obra para chegar nessa obra, mas que coisa mais louca, é algum zombeteiro que está falando comigo, não vou dar atenção. Parei, voltava e continuava, vá pesquisar outra obra. Não vou. Bom, chegou uma hora que eu falei, agora eu vou ver o que é isso, o que está acontecendo. E fui para a pesquisa para ver quem era o tal do autor do retrato de Itanhaém, e a partir daí é que eu comecei a ver que ele tinha ido estudar em Paris, que ficou 4 anos em Paris, que foi amigo do Modigliani, e que não sei o quê, e vai vasculhando. Aí depois ele volta para o Brasil, e quando ele volta para o Brasil, um pouco antes de estourar a guerra, porque quando estoura a guerra é que a bolsa que ele tinha do governo de São Paulo, e eu estou falando desse artista, esse artista é o José Vasti Rodrigues, e ele assinava só JWR, e que eu não sabia também que JWR era José Vasti Rodrigues, criador do brasão da cidade de São Paulo, criador do logotipo do Estadão, ele que fez os vitrais da Catedral da Sé, e por aí vai. Fui descobrir depois. E que ele tinha ganho do governo de São Paulo uma bolsa de estudo para ficar de 1910 a 1914 em Paris. E que um pouco antes da guerra, a recessão total na Europa, ele, com a bolsa de São Paulo, ele pôde hospedar na casa dele, porque o Modigliani não tinha nem onde morar, pôde hospedar o Modigliani na casa dele, paga pelo governo de São Paulo, e comer da comida que o governo de São Paulo também estava pagando. Você percebe? Bom, quando ele vem para o Brasil, ele traz várias obras de presente do amigo dele. E aí começou a história. E eu olhava para o quadro e dizia, jamais, isso não é Modigliani. Eu dizia, isso não é Modigliani. Eu conheço o perfil do trabalho dele, da obra dele. E aí foi que eles começaram a me instigar. Esse quadro não tem assinatura? Então, olhando não tinha. Ah, tá. Olhando você... Porque se tivesse, eu já saberia. Sim. Não tinha. Então você olhava, não era um quadro que não tinha assinatura. Como é que eu vou pesquisar? Bom, e eles, vai pesquisar. Fui bater na porta de um primeiro expert em artes. Quando eu falo com essa pessoa, ele olha para o quadro, bate no quadro e diz... A minha primeira grande decepção, né? Ele vira e fala para mim, isso não é Modigliani. Isso é uma obra, óleo sobre cartão. Modigliani morreu em 1920. Óleo sobre cartão, a técnica foi difundida nos anos 30. Como é que isso seria de Modigliani? Isso pode ser de qualquer um, menos de Modigliani, isso não vale coisa nenhuma. E jogou a obra. Jogou numa prancheta. Eu saí de lá como se eu fosse o pior dos seres humanos, né? Eu sou um bandidozinho. Louco mesmo. Esse é o médium louco, como a grande maioria dos médiums. Ainda bem que eu não tinha dito para ele que tinha sido a espiritualidade. Você não falou para ele que foi uma comunicação medíocre? Imagina, se eu tivesse dito, eu saía dali de camisa de força. Bom, e nisso, vale ressaltar que eu tenho um sócio que trabalha comigo e que estava o tempo inteiro me acompanhando essas coisas, porque eu me confidenciava o tempo inteiro e se tornou o meu assistente de pesquisa e estava tão louco quanto eu. Ele me viu sair do tal do ateliê e ele diz assim para mim, o Maurício, ele fala, mas escuta, por que você está com essa cara? Aí eu falei, dá a impressão que eu sou qualquer falsário, que eu sou um bandidozinho aí... Sabe, que eu estou chegando com uma obrinha qualquer dizendo que é de um grande pintor e tal. Aí ele disse para mim, e essa questão das vozes? Ou você confia no que você ouve, ou você não confia. Em quem você vai acreditar? Nesse expert, inclusive é um austríaco, aqui dos Jardins, considerado como uma das grandes assumidades em artes do século XX. Bom, ele disse, você vai confiar nele ou nas vozes de quem está falando contigo?
Aí eu parei e falei, bom, eu prefiro ainda ficar com as vozes, né? Ele disse, então continue e peça para as vozes te darem um outro rumo, outra né? dica. E aí eles vieram e disseram assim, isso é o que você vai encontrar daqui para frente. Vá para a ciência agora. Chegou a hora de você ir atrás da ciência. E eu digo, como ir atrás da ciência? Um exame desses é enorme. Você vai falar sobre isso depois do próximo. intervalo, essa então parte fica, científica. Aí então fica já aí. Você que está acompanhando, fica nessa expectativa que é muito interessante. Vamos para o intervalo, voltamos já já. E aí, Alex, quem quiser ajudar, tem algum site, tem algum telefone para as pessoas? Olha, Vanessa, tem sim. Eu poderia, acho que site, se as pessoas tiverem condições de anotar, que é um pouquinho compridinho, que é Amedeo, com O, né? amedeomodigliani.blogspot.com.br. Então, acho mais difícil. De qualquer forma, eu posso deixar meu celular, que é 11, operadora 11, São Paulo, 991-83-2663. 991-83-2663. Ou então entrando em contato com a produção do Manhã Boa Nova, eu acho que dá para a gente se falar. Rapidamente, que o tempo está esgotando. Cientificamente, você já tem aí comprovação? Sim. Cientificamente, nós fizemos todos os exames possíveis de serem feitos numa obra de arte, tanto no Brasil quanto na Espanha, todos, infravermelho, ultravioleta, fluorescência de raio-x, exame molecular através de espectroscopia Raman, exames de 3 dimensões na Espanha, exame de raio-x, todos 100% compatíveis. E ainda respondendo ao que você havia me perguntado, Roberto, só quando foi feito o exame de infravermelho é que apareceu a assinatura. Porque até então era um quadro sem assinatura. E aparece uma assinatura no rodapé da tela com a possibilidade de ser ler, porque é uma assinatura meio rabiscada, meio em que dá para ver a letra M, a letra G, a letra L e a letra I. Isso num laudo da USP, porque a gente está falando em física nuclear da USP, da Universidade Estadual de Londrina, do Instituto de Química da USP, que é referência mundial no exame de espectroscopia Raman, que a doutora Dalva que fez com o maior carinho e também confirma que todos os pigmentos, absolutamente todos, são 100% compatíveis com a paleta dele, a paleta fornecida pelo Louvre, percebe? Então não estamos falando de coisas assim, eu acho que alguém que tal. E lá na Espanha, nos exames em 3 dimensões e nos exames de raio-x, surgem vários símbolos ocultos, vários. Depois de muita pesquisa, depois de ir atrás de muitas respostas, eu consigo cruzar informações. Você ainda me perguntou por que de Divina Comédia. O Modigliani foi alfabetizado aos 5 anos de idade com a Divina Comédia pela mãe dele e pelo avô. Depois, aos 13, ele já dizia em reuniões de família, em eventos da cidade e tal, a Divina Comédia de cor. E depois, quando chega em Paris, em 1906, ele entra no primeiro dia de aula em Paris dizendo a Divina Comédia. A partir dali, Modigliani chegou em Paris. E aí eu consigo laçar todos esses códigos como sendo a passagem do Dante Alighieri do inferno para o purgatório até chegar no paraíso, com todos os elementos. O próprio barco do barqueiro Caronte, o cavalo, o unicórnio que leva ao paraíso, a serpente, o demônio, e aí vai. Obrigada pela sua participação. Foi muito Muito bom. obrigado. Muito legal. Volte mais vezes aqui. Voltarei. Para falar Grandes justamente enigmas, revelações através dos espíritos. Sim, e eu só gostaria de dizer que esse livro, ele está na editora Chico Xavier, e que foi levado pelo José Reis Chaves, a quem eu deixo aqui um abraço. Um abraço, Reis. Revisado pelo Jadel e a esposa dele, Jadel Tiago, grande abraço, Isoldino, Hilário. A gente só está querendo, inclusive, eu até comentei de apoio, coisa e tal, porque a gente não quer que seja um livro simples, ou simples no sentido de ser em preto e branco. É um livro de arte, ele tem que ser colorido e a gente sabe que sai mais caro. E a editora não tem esse recurso, por isso, até se as pessoas puderem somar com a gente esse esforço, entre em contato com a produção ou com o meu celular. Tá certo, obrigada.